Olá, prezadas, tudo bem? Meu nome é Pamela, sou advogada, sou mestranda em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP e é uma alegria poder conversar com vocês a respeito de um tema tão importante para mim, que é justamente o tema que eu estudo e com o qual eu trabalhei por alguns anos, que é justamente a violência doméstica contra mulheres. Eu tenho uma proposta para hoje a gente pensar sobre esse tema de maneira crítica, a gente avaliar as nossas experiências e entender formas de prevenir e enfrentar esse problema tão comum que nós temos no nosso país. Sobre o que nós vamos falar hoje? Dados sobre a violência contra a mulher no Brasil, a Lei Maria da Penha e a prevenção e enfrentamento. E aí eu queria colocar uma dúvida para vocês, uma pergunta. Vocês acham que existe igualdade entre homens e mulheres no Brasil? Será? Se me perguntassem isso, eu falaria: perante a lei existe. A Constituição, que é a lei principal do nosso país, que todas as outras precisam respeitar essa lei principal, essa lei fundamental, ela diz que homens e mulheres são iguais. Só que a gente sabe que o que está na lei não significa que seja exercido na prática. Então, sim, legalmente as mulheres e os homens têm direitos iguais, mas na prática isso não se percebe, né? Porque a gente vivencia situações, né, de discriminação, violência, e que às vezes estão tão naturalizadas que para algumas mulheres nem parece ser uma forma de violência ou não parece estranho, porque as nossas avós, as nossas mães passaram por situações tão semelhantes que parece que é algo que faz parte da vivência, da natureza da mulher. E existem coisas importantes que nós precisamos mudar, né? Para justamente fazer um futuro diferente para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as filhas das nossas amigas, pensar que o futuro pode ser melhor, a vida delas pode ser diferente de algumas experiências desagradáveis que a gente passou no presente, passa no presente e passou no passado. Aqui eu trago alguns exemplos de notícias só de junho de 2024. Essas notícias eu obtive da seguinte maneira: eu coloquei no Google "mulher é morta" e vi quais eram os resultados que vinham. Então, como vocês podem ver na tela de vocês, aparece: mulher é morta por companheiro com 22 facadas no Paraná, mulher encontrada morta dentro de casa em comunidade de Santa Cruz, feminicídio, mulher de 27 anos é morta facada pelo próprio marido, mulher morre esfaqueada em Itatiba, ex-companheiro suspeito, e assim por diante. E a gente pensa, quais são os fatores semelhantes em todas essas notícias? O fato de que essas mulheres estão sendo mortas por homens no ambiente doméstico, por pessoas que, em tese, são próximas, em tese, são pessoas que essas mulheres confiavam, né? Então, no Brasil, a partir dos dados, a gente percebe que o ambiente doméstico, a casa, é o lugar onde as mulheres sofrem mais violência. A gente imagina que a violência acontece na rua, no transporte público, e isso é bem verdade, também ocorre. Mas a forma de violência mais comum é aquela que ocorre dentro de casa. E aí, quando a gente pensa em exemplos de notícias do mesmo período, de junho de 2024, e coloca no Google "homem é morto", qual é o tipo de notícia que a gente percebe? Homem de 70 anos é morto a tiros dentro de carro, homem é morto a tiros no parque, homem é morto a facadas em casa após discutir com um suspeito em caminhonete, homem é morto ao tentar sacar pistola em abordagem policial, e assim por diante. Então, as mortes violentas, né, de homens acontecem no espaço público, normalmente, não dentro de casa, e provocado por outros homens. Então, só da gente pensar as circunstâncias dessas mortes e como essas violências acontecem, a gente já tem uma dica de que realmente não existe igualdade, né, de direitos, igualdade de como as pessoas podem viver a vida, né, os riscos aos quais elas são submetidas.
Então, pensando rapidamente em alguns dados, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente está frente a uma epidemia de violência. Isso é um termo da saúde, né, e é reconhecido como tal pela Organização Mundial da Saúde. Pelos dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que é uma organização vinculada às Nações Unidas, à ONU, a maior a média global de mulheres que sofrem violência em outros países é de 27%. No Brasil, 33,4% das mulheres brasileiras, com 16 anos ou mais, sofreram violência física e ou sexual por parte do parceiro íntimo ou ex. Ou seja, o Brasil está com uma média bem maior do que a média global, o que significa que aqui acontecem em uma frequência maior esses crimes, né, afetando mais de 20 milhões de mulheres, que é uma parte significativa da população, né. E as principais formas de violência provocadas especificamente por parceiros íntimos são violências de natureza psicológica, física, sexual e outras que nós vamos abordar logo em seguida. Além disso, a gente precisa reconhecer que a experiência das mulheres ela é diferente a depender de classe social, a depender de raça, a depender de escolaridade. Então, nem toda mulher no Brasil tem a mesma experiência de ser mulher e também não tem o mesmo acesso a amparo caso essas violências aconteçam. Então, das mulheres vítimas de violência no Brasil, 65,6% mulheres são negras. E é importante levar em conta também que mulheres negras têm uma probabilidade maior de morrer por feminicídio do que mulheres brancas no Brasil. E aí, essa pesquisa também verifica o que se fez após o episódio mais grave de violência, né? Perguntando para essas mulheres. 45% delas diz que não fizeram nada. 17% dizem que procurou a família, 15% procurou ajuda de amigos, só 14% procurou uma delegacia, né, da mulher, menos de 5% ligou para a PM, e as outras formas, né, de reportar esses crimes, que seria por denúncia à polícia e ligação à central de atendimento à mulher, essas duas formas de lidar com o problema representam menos de 2%. E as razões que essas mulheres declaram de não procurar a polícia é que 38% delas resolveram a situação sozinhas, e aí a gente fica pensando se de fato conseguiram resolver, né? Ou se pelo menos deu uma aparência no primeiro momento que elas conseguiram resolver o problema. E mais de 21% não acreditavam que a polícia pudesse oferecer solução. E 14,4% não tinham provas suficientes. Essa questão da prova ela é muito comum nos casos de violência doméstica, porque em se tratando de um espaço residencial, do espaço doméstico, muitas vezes nós não esperamos, né, que essa violência ocorra, especialmente por aquelas pessoas. Continuando as razões para não procurar a polícia, nós vemos que 14,4% das mulheres dizem que não tinham provas suficientes. Essa é uma argumentação, um pensamento comum de mulheres em situação de violência, pelo fato de que, como elas acontecem no ambiente doméstico e normalmente contra ou perpetradas por pessoas que costumam ser da confiança da vítima, elas não estão preparadas para produzir provas. E muitas vezes demora para essa mulher entender que ela precisa produzir provas, porque é comum a gente não entender de imediato que está em uma situação de violência. Por isso a rede de apoio é muito importante, para que a gente consiga escutar por parte de quem está do lado de fora que aquela situação é problemática e que medidas precisam começar a ser tomadas, certo? Aqui temos mais algumas informações, né, sobre violência doméstica, mas eu vou optar por
seguirmos adiante, porque se a gente for falar sobre os fatos, a gente já tem cada vez mais dados sobre essa epidemia de violência. Contudo, temos uma dificuldade de saber sobre a exatidão desses dados, porque a gente estima que a maioria dos casos de violência doméstica não sejam reportados para as autoridades, como aqui fala que 45% dessas mulheres que foram entrevistadas não fizeram nada. Então, a gente consegue trabalhar somente com os dados que são apresentados para o Estado brasileiro, né, que as autoridades têm conhecimento. Então, tem muitas mulheres sofrendo situações gravíssimas de violência sem que as autoridades saibam, possam fazer algo e que a gente até consiga contabilizar o número, né, dessas situações. E aí, vamos falar um pouco sobre quem é Maria da Penha, porque a gente sabe que a lei chama Maria da Penha, mas quem é essa mulher? Por que houve um movimento importante depois do caso, né, de violência dessa pessoa? A Maria da Penha, ela é uma mulher que está viva, ela é farmacêutica cearense e um símbolo no combate à violência contra a mulher. Em 1983, enquanto ela dormia, ela levou um tiro do então marido, que a deixou paraplégica. Esse tiro foi feito pelas costas, então ela estava dormindo e ele atirou nas costas dela. Depois de se recuperar, ela foi mantida em cárcere privado e sofreu outras agressões e uma nova tentativa de assassinato, que hoje em dia nós damos o nome de tentativa de feminicídio, né? Justamente por esse crime acontecer em função dessa pessoa ser mulher, né? Esse crime acontecer num contexto em que o gênero dessa pessoa é relevante, que seria num contexto, né, de uma relação íntima de afeto entre uma mulher e um homem, e esse homem entender que se sentir autorizado a cometer esse crime. Então, o feminicídio, a partir de 2009, se tornou uma circunstância qualificadora para que os crimes contra as mulheres, né, nesse formato de tentar matar ou conseguir matar alguém em função de seu gênero, a pena fosse aumentada. Mas voltando para quem é ela, Maria da Penha, ela conseguiu sair de casa sem que isso significasse abandono do lar ou perda da guarda de suas filhas, que era um medo muito grande que ela tinha e que é compartilhado por muitas mulheres que continuam em relações abusivas por dificuldade de garantir a segurança, né, de seus filhos, e tentou buscar responsabilização do seu ex-companheiro, utilizando a justiça brasileira, processando ele na esfera criminal, mas isso não andava, né? Aquela morosidade da justiça que a gente conhece, né? E ela continuava se sentindo em risco por esse homem estar em liberdade e ter tentado matá-la 2 vezes. Foi aí que ela pediu ajuda, ela entrou com um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o Brasil com base na inatividade do Estado brasileiro em punir esse agressor, que ela tinha muitas provas de que aquilo ali tinha acontecido. E a comissão fez recomendações para o Estado brasileiro, reconhecendo a negligência do Estado brasileiro nesse caso, incentivando que o Estado tomasse medidas mais fortes para casos como esse no futuro. Como resposta a essa movimentação, né, no direito internacional, o agressor ele foi condenado a 8 anos de prisão, quase 10 anos depois do crime, e por meio de recursos jurídicos ficou preso por apenas 2 anos e está livre desde 2002. Hoje em dia ele vive em Natal. Então a gente percebe que em muitos casos a vida da mulher é destruída ou ela de fato acaba sendo morta, e a resposta do Estado e da sociedade é muito leve, lida com muita desimportância, né? E isso é uma forma de violência de gênero também, violência por parte do Estado, né? Por parte de toda uma estrutura que deveria garantir o direito dessas mulheres e não garante, né? Então é importante a gente entender a trajetória de quem é Maria da Penha para entender
a razão da lei ter sido criada. E a partir da experiência dela, então, nós tivemos a publicação da Lei número 11.340, no ano de 2006, então muitos anos depois da violência sofrida por ela, das violências. E o objetivo da lei é criar meios de prevenir e enfrentar a violência doméstica e familiar contra mulheres no Brasil. Ou seja, não é qualquer crime contra a mulher que se aplica a Lei Maria da Penha. Então, um assédio sexual no metrô, em São Paulo, não se aplicaria a Lei Maria da Penha, porque muito provavelmente essa violência aconteceu por uma pessoa desconhecida, né, que não está no núcleo doméstico familiar. Contudo, se essa violência tivesse sido praticada por um ex-parceiro, um ficante, alguém da família, né, dessa mulher vítima de violência, aí sim a gente poderia falar na aplicação da Lei Maria da Penha, justamente pelo motivo que eu mencionei anteriormente, que a maior parte das violências cometidas contra mulheres no Brasil é no contexto familiar, doméstico, de pessoas próximas. E a Lei Maria da Penha é considerada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como uma das melhores leis para a proteção de mulheres no mundo, porque a Lei Maria da Penha ela teve uma importante participação da sociedade civil, né? Significa que ONGs, diversas mulheres com experiências profissionais e experiências pessoais se juntaram para pensar em quais seriam respostas efetivas para esses casos. Então, a participação popular na elaboração dessa lei foi muito importante para ela se tornar o que ela é hoje. Não é uma lei perfeita, porque não existem leis perfeitas, mas é uma lei que verdadeiramente busca entender as condições reais, né, de mulheres reais e buscar respostas institucionais para esses casos. Então, a lei existe para qualquer caso de violência doméstica e na família contra uma mulher, então é importante que a vítima seja do gênero feminino e que independe do parentesco ou sexo do agressor. Então, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser um pai, pode ser um marido, um ex-companheiro, mas também mulheres podem ser acusadas com base na Lei Maria da Penha. O em que é importante a gente entender a convivência com a vítima. Entender que muitas vezes esse agressor ou essa agressora utiliza dessa proximidade, dessa confiança da vítima para promover a violência. A lei vale também para mulheres lésbicas, mulheres trans e travestis. Uma inovação da lei foram as medidas protetivas de urgência, que são formas de garantir a segurança e integridade dessa mulher em situação de violência no decurso do processo, porque muitas vezes os processos demoram meses ou anos e muitas mulheres elas estão em situação de risco iminente, né, durante todo o processo. A gente não pode esperar que essa mulher consiga se proteger sozinha, às vezes de um agressor muito violento, e quando chega a sentença do processo para punir aquele agressor, ao invés dele estar sendo agora acusado somente, eu digo somente entre aspas, de uma violência psicológica e física, ele vai estar sendo processado também pelo feminicídio, por ter matado aquela mulher no curso do processo. Vamos seguir aqui. Então, quais são os atos que se enquadram na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela prevê 5 tipos, 5 formas de violência, né? A física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Então, muitas vezes a gente pensa que para buscar os direitos, né, para entender algo como violência doméstica, precisaria essa violência ser apenas física e sexual, e isso não é verdade, né? Porque os relacionamentos muitas vezes começam de uma forma saudável, começam de uma forma respeitosa e ao longo do tempo vão se tornando relacionamentos tóxicos, relacionamentos violentos. Porque se as pessoas elas fossem violentas logo do início, muito provavelmente essa relação não duraria muito tempo, né? A pessoa não se apaixonaria por alguém que já de imediato é violento. Então, essa dependência emocional, que às vezes é desenvolvida numa relação, né, uma relação que tem violência doméstica,
ela se constrói com o tempo. Então, esse recurso aqui do violentômetro é interessante para a gente pensar que muitas vezes essa violência ela pode começar com piadas ofensivas, ter ciúmes, começar a desqualificar e ridicularizar essa mulher em público, e aí isso vai progredindo para controlar, proibir, destruir bens pessoais, quebrar o celular por ciúmes, fazer uma brincadeira de que eu vou te bater, eu vou te espancar, beliscar, empurrada, tapa, até que começa a chegar em situações ainda mais graves, como chutar, confinar, prender dentro de casa, não deixar sair, ameaçar com objetos, armas, forçar uma relação sexual. Lembrando que não é porque se tem um relacionamento com alguém que a relação sexual ela necessariamente tenha que acontecer só quando o homem tiver vontade. O homem forçar a sua esposa a ter relação sexual quando ela não quer é uma forma de estupro. E a gente não fala suficientemente sobre estupro dentro do casamento, né? Então, nós precisamos entender esses sinais e esse agravamento, né, dos ciclos de violência, para entender que cada vez mais, com cada ciclo, né, de uma situação tá boa, existe um conflito, esse conflito se agrava, acontecem episódios de violência, o homem se arrepende e aí volta para a fase de lua de mel em que se pede desculpa, se diz que vai melhorar. Isso é um ciclo. Toda vez que esse ciclo se reinicia, é muito provável que ele aconteça com formas de violência ainda mais graves. E muitas vezes, até chegar o feminicídio de uma mulher, muitos ciclos foram feitos, passados, a família presenciou, muitas vezes até participaram da situação. E se essa situação toda tivesse sido impedida de continuar do começo, essa mulher ainda estaria viva. Então a gente precisa entender a violência doméstica como também uma forma de chegar ao feminicídio e a gente evitar que esses feminicídios ocorram, porque algumas situações são até previsíveis. Então, estar atento para esse tipo de violência, confiar na própria intuição com relação à forma que essa pessoa me trata não é legal, essa pessoa está começando a me impedir de ter contato com a minha família, essa pessoa está me afastando dos meus amigos. Esse tipo de sinal são sinais importantes para entender que existe uma relação com excesso de controle, né? Ou a pessoa não deixa essa mulher ter acesso ao dinheiro do trabalho dela, ou impede ela de trabalhar. São todas formas da gente identificar que algo está errado e tomar medidas preventivas para que uma violência não ocorra ou que ela pare de ocorrer e não ocorram novas situações ainda mais graves. Então, quando é que é aplicável a Lei Maria da Penha? Então, ela se trata de uma norma que prevê maneiras de prevenção e enfrentamento a casos de violência doméstica, familiar e por parceiros íntimos, né, em relações íntimas de afeto, como namorados, ficantes, ex-companheiros, companheiros, pessoas casadas, pessoas em união estável. E quando a mulher ela é estuprada, sofre assédio sexual, violência física, moral, psicológica, por outra pessoa que não esteja dentro desse núcleo de convívio próprio, não significa que o agressor ou a agressora não será punido, né? Ele será investigado, uma denúncia pode ser feita, até, né, um processo acontecer, eventualmente a condenação, mas o embasamento vai ser outro, não vai ser a partir da Lei Maria da Penha, vão ser usadas outras normas do sistema, né, brasileiro para entender essa situação e responsabilizar esse agressor ou agressora. Então a gente tem que entender que nem sempre é aplicável a Lei Maria da Penha, mas quando ela não for aplicável, existem outras normas que defendem os direitos das mulheres. E quais são alguns dos direitos que a Lei Maria da Penha garante? Então,
manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, né? Uma mulher precisa ser relocada para garantia da sua integridade física, da sua integridade psicológica, integridade sexual. A polícia também ela deve fornecer transporte para a ofendida e de seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Então, chamar a PM diante de uma situação de violência e pedir auxílio para ser transportada para um lugar de segurança é uma forma, assim, que a Lei Maria da Penha garante a proteção dessa mulher. Às vezes isso é mais difícil de conseguir na prática, mas pode ser utilizado o argumento de que esse é um direito que está previsto expressamente, né, na lei. Uma outra forma que a Lei Maria da Penha também promove direitos para as mulheres é com relação à garantia de serviços de saúde no sentido de contracepção de emergência, né? Então, por exemplo, oferecimento gratuito de pílula do dia seguinte, profilaxia, uma proteção, né, para doenças sexualmente transmissíveis, a questão de tentar, a partir de medicamentos e outros tratamentos, evitar uma contaminação por HIV e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis em caso de violência sexual, que inclui apoio psicológico, apoio médico, e o SUS, né, tem serviços que são pensados especificamente para essas situações. Contudo, mesmo que você acabe não acessando um serviço especializado, os serviços de saúde em geral precisam estar preparados para receber casos como esse. Então, a UBS perto da sua casa, um hospital, você chegar e relatar a situação, é exigido que eles tenham um protocolo para lidar com essa situação. Infelizmente, a gente sabe que nem todo serviço está adequadamente preparado, tem, né, uma formação de seus profissionais para lidar com essas situações tão sensíveis de maneira adequada, mas existem serviços de referência que podem ser acionados e que possuem mais prática, né, com situações como essa. E aí, é importante lembrar que são admitidos como meios de prova laudos, prontuários médicos, né, emitidos por hospitais, postos de saúde, fotos das lesões, prints de conversa em que essa pessoa, por exemplo, ameaça, que essa pessoa admite os crimes, vídeos. Então, o importante é, diante de uma situação de violência, tentar pensar, é difícil, né, mas é tentar pensar em como pode comprovar o que aconteceu para que, se for da vontade da vítima, levar adiante o caso com uma denúncia. Porque você aparecendo na delegacia com essas provas, a gente aumenta as chances de que algo seja feito. A gente também precisa lembrar da Central de Atendimento da Mulher, que é o Ligue 180, que a vítima ou qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma mulher em situação de risco pode fazer uma denúncia, mas é sempre importante lembrar que quanto mais provas, quanto mais detalhes forem dados, a chance de algo ser feito é maior. A vítima também pode se dirigir a qualquer delegacia que esteja aberta, não precisa ser necessariamente uma delegacia de defesa da mulher, porém, em alguns casos, as delegacias de defesa da mulher estão melhor preparadas para receber esse tipo de demanda, nem sempre, mas algumas sim. Também temos a situação de que a denúncia por terceiros pode resultar em um processo para responsabilização do agressor, já que a violência doméstica ela é vista como um crime de ação pública, então é de responsabilidade do Ministério Público processar esse crime, mesmo que a própria vítima tenha advogado constituído. Então, a interlocução, a conversa sobre esse processo acontece com o Ministério Público, até para garantir que as provas sejam oferecidas suficientemente para que o Ministério Público tenha maiores chances de uma denúncia virar um processo criminal e, eventualmente, a responsabilização do agressor. É sempre melhor que a própria vítima realize a denúncia, porque isso aumenta as chances de sucesso e preserva a autonomia e a intimidade, né? Mas existem casos que essa mulher está em risco de vida e não está
conseguindo meios de se desvencilhar dessa situação. E nesses casos é melhor que pessoas de fora façam algum tipo de intervenção do que aguardem, né, que o pior aconteça. Conforme eu falei, a coleta de provas é um passo importante para a responsabilização do agressor, e romper os ciclos de violência são um começo para evitar feminicídio no Brasil. Outras formas de ajudar seria, ao presenciar algum tipo de violência, se disponibilizar para auxiliar a vítima, levar ela para um lugar de segurança, atuar como testemunha, filmar o ato, evitar que o agressor ou a agressora fujam da localidade para que a polícia possa fazer a prisão, e em alguns casos até prisão em flagrante, auxiliar no apoio emocional da vítima e se oferecer para ir com ela na delegacia e evitar que esse processo tão difícil seja feito sozinho. Apesar do apoio emocional ser muito importante, a gente nunca achar que o apoio emocional é suficiente, o auxílio psicológico, né, os serviços especializados são fundamentais, já que é muito comum que mulheres em situação de violência, especialmente vítimas de estupro, estejam considerando suicídio. Então, o suicídio é também uma outra forma que mata mulheres no Brasil, né, que passaram por situações de violência. É importante lembrar que a mulher ela não tem culpa jamais da violência que sofreu, e julgamento só cria uma situação de maior vergonha, maior retração, que impede que essa mulher consiga acessar sua rede de apoio e seguir a vida. Então, como família, como amigos, o objetivo não é julgar, ficar lembrando de por que aquela mulher tolerou algum tipo de violência, por que a mulher teve um relacionamento com aquele cara. Não. Aquele momento é de acolhimento, né? É de fazer aquela pessoa sentir que, se ela quiser, ela pode pedir ajuda. E não que ela não tenha com quem pedir ajuda. Porque se todo mundo começar a julgar e se negar a compreender, se negar a acolher, a chance de uma situação mais grave acontecer é maior, porque essa pessoa vai se ver desamparada. Então nunca finja que não está vendo uma violência, já que omissão também mata. Então, em briga de marido e mulher, se mete colher sim. Algumas instituições que podem ser importantes nesses casos seria a Defensoria Pública, que funciona como um advogado gratuito do Estado oferece. Para acessar os serviços da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, é importante fazer o agendamento prévio pelo site, que é o que está aparecendo na tela de vocês, em amarelo. Também interessante, né, buscar a delegacia da mulher mais próxima, mas lembrando que outras delegacias também podem ser utilizadas para fazer a denúncia, caso não tenha uma delegacia da mulher próxima ou ela esteja fechada. E o caso normalmente vai ser encaminhado depois para a delegacia da mulher mais próxima do fato ou da residência da vítima. Buscar também serviços de referência de atendimento à mulher, muitas prefeituras oferecem esses serviços, né? Temos equipamentos muito importantes, como a Casa da Mulher Brasileira, em algumas capitais brasileiras, que une diversos serviços, né, de saúde, acesso à defensoria pública, à delegacia, a própria vara de violência, tudo no mesmo lugar, para que essa mulher não tenha que ficar indo de serviço em serviço, né, o que acaba muitas vezes desincentivando a continuidade dessa busca por ajuda. Então, caso na sua cidade tenha uma Casa da Mulher Brasileira, é um serviço bastante importante, que auxilia, né, na preservação dos direitos, da dignidade e até da vida de muitas mulheres brasileiras. E vale lembrar, o que eu também já falei, que mulheres em situação de violência podem solicitar auxílio nos serviços públicos de saúde e de assistência social para encaminhamento para outros serviços, né? Então, a gente tenta pensar esses serviços de atendimento a mulheres como uma rede, que não funcionam separadamente, sim de maneira integrada, para que justamente elas acabem não
tendo apoio e ajuda somente de uma área, de um setor específico, né? Então, essa busca por serviços pode acabar fazendo com que elas consigam encaminhamentos para outros serviços, auxílio para, né, recomeçar a vida, talvez em outro lugar, ou para solicitar algum tipo de auxílio financeiro, e assim por diante. Então, os serviços públicos de saúde e a própria assistência social também oferecem atendimento para mulheres em situação de violência. Então, para encerrar, eu gostaria que a gente, né, repensasse, desmistificasse essa crença popular de que, de alguma maneira, uma mulher que sofre violência doméstica está tolerando ou aceitando aquilo. Porque muitas vezes não existe uma mulher que gosta de apanhar, e sim uma mulher que está humilhada, ela está em uma situação que não consegue denunciar, ela está machucada demais para reagir, com medo de acusar o agressor, que às vezes faz ameaças de morte, né, ou até de prejudicar os filhos. Então, e muitas também não têm recursos financeiros para comprar uma passagem para ir embora, para alugar um outro imóvel. Então, o que a gente precisa como sociedade é mais empatia, conhecimento sobre essas circunstâncias, para nós também não nos tornarmos mais uma forma de perpetrar essa violência contra essas mulheres que já estão bastante fragilizadas. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido uma boa experiência. Coloco aqui o meu @ do Instagram, caso tenham dúvidas, pam.adv. E se for de manhã que você estiver assistindo esse vídeo, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for noite, boa noite. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau, gente.